Na carta aos Romanos, capítulo 8, nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus para esse momento. Romanos, capítulo 8, verso 18 em diante. Os irmãos acompanhem em suas Bíblias. Eu leio assim: Tenho para mim que as aflições deste tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada, porque a criação aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus. Porquanto a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação há de ser liberta do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação conjuntamente geme e está com dores de parto até agora. E não só ela, mas até nós, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, aguardando a nossa adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Aqui estamos, queridos irmãos, diante de mais um ensino precioso da palavra de Deus para este tempo que vivemos. Percebemos claramente aqui apresentado dois rumos, duas vidas. Aqui fala de as aflições do tempo presente e a glória que há de ser revelada. Então fala do presente e do futuro. Nos ensinamentos de Jesus ficou muito claro a existência de dois caminhos. Um caminho largo, por onde todos passam com muita facilidade. Diz a Bíblia que muitos vão por ele. E um caminho estreito, que as pessoas encontram dificuldades para encontrar. E poucos é que encontram e caminham por ele. Assim, é necessário refletir a respeito desses dois caminhos e dessas duas existências. Temos que pensar, em primeiro lugar, no tempo presente. Diz a Bíblia que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, depois de ter criado todo o universo. Todo o contingente natural, Deus criou e presenteou ao homem. Ele pôs o homem no jardim para cuidar, para lavrar a terra e viver plenitude de paz na presença de Deus. Deus fez tudo assim, conforme a sua boa vontade. E assim começou a vida sobre a terra. Acontece que Deus deu liberdade de escolha para que cada um tomasse a sua própria decisão e fosse senhor do seu próprio destino. Não existe um destino pré-determinado ou circunstancial. Há um destino final e cabal. E cada um escolhe qual será o seu próprio destino. Essa dualidade acompanha a história da humanidade desde o início. No jardim, haviam duas árvores, a árvore da vida e a árvore da ciência do bem e do mal, simbolizando a liberdade de escolha. O homem precisou optar se queria seguir a Deus ou não. Infelizmente, o homem desobedeceu. E provando do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, ele passou agora a conflitar com suas decisões e suas escolhas. É por isso, meu amigo, que muitas vezes você toma uma decisão e de repente começa a pensar: será que eu fiz o certo? Será que eu escolhi bem? É por isso esse conflito. É por isso todos os dias as pessoas estão contrariadas, oprimidas, e muitas até cansadas de viver, porque chegam à conclusão: nunca fiz uma escolha certa, para mim deu tudo errado. A opção sempre está diante de todos, o bem e o mal, o certo e o errado. É esse dualismo que acompanha o homem desde o início.
E é por isso que a Bíblia diz a respeito de duas existências: a existência material e física e a existência espiritual e eterna que Deus propõe a todos. Esta vida presente é também bênção de Deus, porque mesmo desobedecendo a Deus, mesmo apartando-se da comunhão com Deus, o homem foi beneficiado. E desde o início está escrito que é Deus quem sustenta a todos, é Deus quem abençoa a todos, é Deus que cuida de todos. Mesmo aqueles que acham que são sofredores, que tudo dá errado, mesmo esses, se prestarem atenção um pouquinho, vai perceber que tem sido abençoado por Deus. Esse momento em que vivemos, são muitas pessoas que estão doentes, e as doenças emocionais, principalmente a angústia, a depressão e até mesmo o câncer, que é resultado de conflitos emocionais. Mesmo as pessoas que estão doentes, se pararem um pouquinho para pensar, vai perceber a presença de Deus a cuidar. Aqueles que sofrem são consolados pelo Senhor. Aqueles que estão sem esperança, Deus os toma nos braços, a fim de abrir-lhes os olhos para perceber a sua glória. Deus caminha conosco, meus irmãos. E ainda que você tenha andado extraviado da presença de Deus, ainda que você tenha algum vício, ou ainda que você ande no pecado, Deus continua amando você, porque Ele está interessado em sua vida. Ele quer fazer algo melhor em sua vida. Por isso, não desanime. Abra seus olhos para os céus e perceba a existência de Deus, porque Ele vela por nós. Esta existência é resultado da bênção de Deus. É Ele que nos faz dormir e acordar todos os dias, trabalhar e ter o sustento. É Ele que zela por nós e Ele repreende enfermidades, repreende desesperos. Ele cuida de cada um. Ele não faz diferença. Seja crente ou incrédulo, Ele abençoa a todos da mesma maneira. Ele vem sustentando. E Deus coroa a existência presente. Ele tem abençoado as pessoas dando família, dando bens, sustentando em tudo. É a presença de Deus. A família é a alegria que Deus deu para enfeitar a existência do homem nessa terra. O que seria a motivação de alguém que sai de manhã para trabalhar e volta à tarde? O que vai motivar alguém se não fosse a sua família? O que motiva as pessoas a lutar, a resolver os problemas e a caminhar? Há sempre uma motivação. Deus, assim, tem abençoado a todos. E nesta existência está proposto relacionamento. Aí Jesus vem e propõe a seus discípulos: olha, vocês precisam amar uns aos outros, precisam considerar uns aos outros, e tem que amar até mesmo os inimigos, e orar por eles. Assim Deus vem sustentando a todos com sua presença, mostrando que para o bem viver é necessário ter um bom relacionamento, uma boa convivência. E aí aparece o problema. Diz a Bíblia que quando o homem se desviou para o pecado, todas as suas intenções se tornaram malignas. E mesmo aqueles que querem fazer o bem, acabam não conseguindo. Porque diz a Bíblia, através de um homem entrou o pecado no mundo, e o pecado passou a todos. Por isso que todos pecaram. O pecado é universal. Todos pecaram e estão separados da glória de Deus. E Jesus ensina: olha, não julgueis para que não sejais julgados. Com a mesma medida que você mede alguém, você será medido. Mostrando que todos somos pecadores. E cada um peca de uma maneira. Mas o comportamento humano é assim. Cada um quer encobrir os seus pecados, quer encobrir as suas falhas e apontar as falhas dos outros. É muito fácil ver o pecado dos outros, mas a responsabilidade diante de Deus é pessoal. Cada um vai comparecer perante o Senhor e vai prestar contas por todas as palavras que pronunciou e até mesmo pelos pensamentos em que se envolveu. Todos pecaram e estão separados da glória de Deus. E é por isso que o mundo está assim, cheio de guerras, de conflitos, de
falta de entendimento. A sociedade está perdida. Conflito político, conflito religioso, conflito no seio da família. É muito difícil hoje em dia encontrar uma família em plena harmonia. É tanto assim que as pessoas já se conformaram. E muitos dizem, briga em família é normal. Irmão brigar com irmão é coisa mais normal. É normal coisa nenhuma. Tem que haver briga em casa, não. Tem que haver palavrão em casa. Tem que haver agressão em casa, não. Irmão não pode brigar com irmão, não. Os filhos têm que obedecer aos pais, sim. Não pode haver esse clamor pela liberdade e cada um sair por aí fora de hora, fazendo o que vem à cabeça. A sociedade está assim por causa da natureza pecaminosa. Todos se extraviaram da presença de Deus. Esta é a existência. Aí a Bíblia diz aqui que as aflições desse tempo presente não dá para comparar com as alegrias do tempo futuro. Então existe uma vida futura prevista pelo Senhor. Diz a Bíblia que o homem se extraviou, afastando-se da presença de Deus. Mas Deus não abandonou o pecador em nenhum momento. Está escrito nos Salmos que Deus olhou dos céus procurando na terra alguém que fosse bom, alguém que fosse justo, alguém que fizesse o bem. Não encontrou um sequer, porque todos se extraviaram. Mas Deus amou o mundo de tal maneira, e Ele enviou seu Filho unigênito, único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi por isso que Jesus disse: vinde a mim, cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Não importa os seus pecados, não importa o seu comportamento, eu aliviarei você. Eu posso enxugar suas lágrimas, eu posso consolar você, eu posso oferecer a vida eterna, diz o Senhor. Deus veio socorrer o homem perdido para garantir-lhe uma eternidade de paz na presença de Deus. Então, haverá uma vida futura, mas antes temos que passar por essa trajetória, uma trajetória de lutas, de conflitos, de tribulações. Mas Jesus disse: eu venci o mundo. Por isso a importância de reconhecer Jesus como Senhor e Salvador pessoal. Ele garantiu isso, porque a vida futura é na presença dele. Aquela paz que nós necessitamos no dia a dia, é lá que teremos. Aquela harmonia, aquela justiça social que queremos para esta existência, é na vida futura que haverá. Deus preparou esta existência, onde habitaremos com Ele na eternidade. Hoje isto é esperança. E as pessoas estão vivendo no dia a dia, pensando que a paz vai reinar no Brasil, que a paz vai reinar no mundo. A cada dia surge um novo conflito. O conflito presente se chama Covid-19. Olha que tumulto isso trouxe para o mundo. Que dificuldade. As pessoas enclausuradas dentro de casa, sem saber quando sair. E agora, quando vem a notícia da vacina, agora vem o problema. O que essa vacina vai provocar? O que vai acontecer depois? Será que vai resolver o problema? Aliás, quando é que todo mundo será vacinado, hein? Percebem? Que conflito envolve a humanidade? Depois de uma coisa, vem sempre outra. Depois de Covid-19, vai aparecer mais uma coisa. Cada época tem algum fenômeno, alguma preocupação envolvendo a humanidade. Um conflito. Porque esta vida presente é de aflições, é de lutas. E para enfrentarmos esta luta, Deus preparou discípulos. Jesus disse: se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. E vocês vão anunciar a verdade que vocês conheceram. E todos poderão ser salvos. Todos que ouvirem poderão ser salvos. Os discípulos de Jesus sempre viveram assim, em tempos de aflição, preocupando-se com todo mundo, anunciando a palavra do Evangelho para a redenção do pecador. E assim será nesta existência. Infelizmente, são poucos que se levantam para servir a Jesus sem interesses pessoais, sem procurar benefícios. A maioria das pessoas que querem servir a Jesus, elas são seguidoras ocasionais. Elas vão atrás de Jesus para receber benefícios, prosperidade, saúde. Mas o discípulo de Jesus existe para servir a Jesus e para servir a todos.
para anunciar o Evangelho, porque esta existência passa. Daqui a pouco nós morreremos. A duração da nossa vida, diz a Bíblia, é como um vapor. Por um pouco existe, depois desaparece. Felizes daqueles que têm garantia de vida eterna, porque se acham preparados para esse encontro pessoal com Jesus. Além disso, os sinais dos tempos indicam que a 7ª trombeta vai tocar e Jesus virá para resgatar a sua igreja, para definir a consumação dos séculos. E isso está muito mais perto e nós todos hoje precisamos ficar, portanto, preparados. Daí, a alegria do futuro não pode ser comparada com o que passamos agora. Vale a pena enfrentar as lutas, seguir a Jesus, passar por tribulações e permanecer na presença dele. Perseverança 100%. É não desanimar diante das tribulações, é não desanimar diante dos conflitos, é não desanimar diante das dificuldades. Queridos irmãos, meus amigos, o que nós vemos não é esperança. Então o que nós vemos no dia a dia não é esperança, é prática. E isso não vai trazer retorno, como todos esperam. Tribulações virão, mas o que Deus reservou para nós, ninguém pode impedir. Ninguém. Assim é hora de pensar no indivíduo. Como está a sua vida pessoal? Como está o seu relacionamento com Deus? Como que você serve a Deus? Você já se tornou discípulo de Jesus? Ou é simplesmente um cristão, um evangélico, um religioso? Isso não resolve, isso é para essa vida. Toda religião é boa. Todas as religiões ajudam a sociedade e ajudam o indivíduo, mas é para esta vida. E esta vida é passageira. Agora, ser discípulo de Jesus é garantia para a eternidade. O discípulo se parece com seu mestre, acompanha o seu mestre, conversa como seu mestre, se comporta como seu mestre, abençoa a todos como seu mestre. O discípulo se parece com Jesus. Então, individualmente, é necessário que cada um decida. Enquanto as responsabilidades dadas, aí olha para dentro da sua família. Comece a comparar. 10 anos atrás, como era a sua família? E hoje, como está? O que está acontecendo no relacionamento geral e no relacionamento dentro da família? Perceberam que o amor se esfriou? Em geral, são poucos que mantêm a boa convivência. Inclusive, o noticiário mostra que o número de divórcio aumentou muito nesse tempo de pandemia. Quando todas as famílias foram obrigadas a viver mais próximo, aumentou-se a violência doméstica, aumentou-se o desentendimento, aumentou-se o número de divórcios. Nós temos poucos que com essa convivência resgatou a vida em paz dentro de casa. Poucos. De mal a pior, as coisas vão acontecendo nesta existência. Daí é necessário olhar para a família e lembrar do seguinte: Atos 16, 31. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Isto é responsabilidade pessoal. Família é como um grande barco num grande lago, levado pela correnteza. Todos remam e todos conseguem chegar a um porto seguro, conseguem chegar a um destino seguro. Se um desanimar e os outros continuarem, rumo ao porto seguro. Enquanto tem um remando, o barco caminha. Agora, quando todos param de remar, o barco vai à deriva e é lançado na cachoeira. É isso que está escrito. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Um pode salvar a todos. Não é isso que está escrito a respeito de Jesus? Era necessário que um morresse para a salvação de todos? O resgate da família também precisa ser da atitude de um. Basta um. E através de um, todos podem se levantar diante de Deus. Então vamos orar nesse instante, meus irmãos. Orar por nós. Nós precisamos dessa direção de Deus, para que mantenhamos convictos, para que perseveremos na fé em Cristo. Orar pela nossa família, para que ninguém se perca. Estamos esperando a volta de Jesus. Será a qualquer momento. Aí a trombeta toca. E aí?
O que vai ser dos seus vizinhos? O que vai ser da sua família? Aqueles que não tiveram uma experiência pessoal com Jesus. Aqueles que não nasceram de novo. É preciso pensar seriamente nisso. Então, feche seus olhos e abre o seu coração diante de Deus. Fale para Deus o que você quer receber dele, que direção você quer dele. Se tem que confessar alguma coisa, confesse. Apresente-se a Deus uma decisão de fé. Todos que nos ouvem nesta hora, abra o seu coração para Jesus. Nós vamos orar em favor da sua casa, da sua vida, de toda a sua família. Oremos. Deus, eterno e glorioso Pai, invocamos o nome do Senhor, em favor de todos que nos ouvem nesta hora. Ó Deus, é um tempo trabalhoso, é um tempo difícil, não há esperança de melhoras na sociedade atual, e existem pessoas já desesperadas, cansadas e doentes. Nós invocamos o nome do Senhor, em favor de todos que nos ouvem, para que o Senhor manifeste o teu poder em favor de cada família, manifesta a tua graça, repreendendo, Deus, toda a influência do mal, repreendendo toda a dificuldade, e tocando em cada coração para que se volte para o Senhor. Manifesta a tua glória, ó Deus, pois tudo que nos aguarda para o futuro não pode ser comparado por essas tribulações do presente. Que assim, Deus, Senhor, atenda a súplica que sai do coração de cada um, manifestando o teu querer e dando direção, para que sejam todos vitoriosos, para que a vida mude, para que encontrem paz e harmonia na presença do Senhor. Abençoa-nos a todos, que tua palavra seja a nossa força sempre. Nós oramos com ações de graças, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Enquanto a equipe de louvor se apresenta.